Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Por aqui é dia de mais um episódio do DGCast, o nosso podcast do blog do DG, com o intuito de trazer conteúdos aí com grandes personalidades do direito notarial e registral. O nosso podcast tem o apoio da Ciplan, empresa de softwares para cartórios, e da Deva, uma loja de roupa, aí uma marca que propaga grandes ideias, grandes ações. Ela inclusive veste a gente aqui na maior parte dos podcasts. E hoje é dia também de um episódio muito especial, porque o convidado é o substituto do cartório de notas e protestos de Itaquaquecetuba, o professor e escritor Lucas Barelli Delguercio, que pelo nome vocês talvez identifiquem como sendo meu irmão. Então eu estou muito feliz em receber o Lucas aqui hoje para o nosso podcast. Lucas, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco em mais um episódio. Obrigado pelo convite. Eu agradeço de poder participar aqui do DGCast, essa nova empreitada sua. Você sempre vem tentando aí trazer boas ideias para o mundo do direito notarial e registral. Essa é mais uma delas. Vai ser um prazer participar. Muito legal. E hoje, pessoal, vai ser um episódio um pouco curioso. Por quê? Porque boa parte dos convidados que vêm aqui são pessoas que eu conheço um pouco, né? Sei um pouco da história. E às vezes eu pergunto coisas que, na maioria das vezes, eu não sei a resposta. Do Lucas, algumas das respostas talvez eu já saiba, mas eu vou perguntar por quê? Porque parte aqui da ideia do nosso projeto, do nosso podcast, é apresentar, né, essas pessoas que a gente escolhe para estar aqui conosco, contando um pouco das suas histórias, de como foi a sua caminhada dentro do universo dos cartórios, do universo notarial e registral. Então, Lucas, talvez eu te pergunte algumas coisas que você vai, você tá me perguntando isso, você já sabe, mas o pessoal não sabe. Acho que é legal ficar documentado aqui no nosso episódio. Sim. Mas um ponto que a gente sempre procura começar todos os episódios aqui é contando um pouquinho da história da pessoa que chegou aqui no nosso DGCast e como foram os primeiros passos no direito ou no mundo dos cartórios. Então, eu te pergunto, você, quando era ali criança, adolescente, você sempre quis fazer direito? O direito sempre foi uma coisa que esteve presente no seu ideal de fazer? E também uma coisa que você pode abordar é, depois que você estava ali na faculdade de Direito, em algum momento da sua caminhada, você pensou em ser titular de um cartório, como você foi, a gente vai falar aqui, em trabalhar num cartório? Como é que foi isso aí na sua vida? Bom, se eu for pegar desde o início, assim, pensar lá onde eu comecei, eu não sei se as pessoas que nos estão vendo aqui, elas sabem, mas as nossas caminhadas sempre foram muito atreladas. Então o Arthur, ele gosta de falar que é mais novo do que eu, ele não é. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. E por coincidências da vida, acho que até um certo momento foram opções dos nossos pais. E após isso, por coincidências da vida, a gente acabou seguindo direções muito semelhantes, né? Eu confesso que quando eu era na casa da primeira década, dos 10 anos, eu sempre gostei muito de esporte. O Arthur sabe disso. Você era bom de basquete, futebol e tênis. Exatamente. Eu sempre fui muito atlético nessa idade, gostava de praticar esportes e por ter pessoas dentro da nossa casa na área do direito, a gente sempre olhou também para essa opção meio que direcionado por eles, né? Posteriormente, quando eu saí dessa fase do início dos 10, eu me recordo, somos de Itápolis, morávamos em São Caetano. Eu me recordo que ali com 12 para 13 anos você mudou de escola e foi estudar no Colégio Bandeirantes em São Paulo. Foi uma guinada muito boa para você e nossos pais viram isso como sendo uma guinada boa para mim também. E a escola que eu estudava e o Colégio Bandeirantes, eles eram de propostas completamente antagônicas, né? Então eu saí de uma escola que eu era muito... praticava esportes, tinha essas atividades extracurriculares muito fortes ali, para uma escola que trabalhava muito pouco, isso que era voltada muito mais para o estudo. E aí eu me afastei um pouco dos esportes ali para os 14, 15 anos e tive que me adaptar a essa nova realidade totalmente afastada desse mundo que
que eu vivia. E não foi algo fácil. Assim, hoje a gente fala isso com maior normalidade, mas a época, quando adolescente, foi algo de difícil compreensão naquele momento, né? Eu lembro disso, sabe, que o Lucas contou e é verdade. Depois ele vai contando um pouquinho mais das coincidências da nossa história, mas eu fiz a mesma transição que o Lucas fez, eu fiz, né? A gente estudava num colégio em São Caetano do Sul, que era o Quarup, né? O saudoso Quarup. Sim. E lá nós tínhamos o nosso professor de educação física, o alemão, que gritava com a gente, jogávamos basquete, futebol, a gente treinava tênis fora do Quarup. E de fato, putz, eu lembro, até eu me mudar para o Bandeirantes, cara, todo dia a gente jogava 2 horas de tênis, à noite tinha basquete 2 vezes por semana, tinha futebol. Cara, e do nada, mudamos ali para o Bandeirantes, continuamos morando em São Caetano do Sul, e aí a atividade física... E era uma rotina extremamente cansativa. Hoje eu olho isso. Nós tínhamos que acordar por volta de 5 horas da manhã. Chegava às 3 da tarde. Dia. Aí foram inserindo dias com aulas à tarde. Todas as atividades extracurriculares a gente não conseguia fazer por dificuldade de deslocamento. Nem o tênis que eu fazia, acho que houve um momento de parada, porque ficou muito cansativo. E aí, mudou. E aí, como única opção, ficou o direito mesmo. E eu sempre vi o direito como algo que Mas você pensava, às vezes você brinca até, né? Talvez se você tivesse ficado no Quarup, você acha que você podia ter tido uma vida mais voltada para o esporte, assim, que você gostava, né? Eu acredito que uma faculdade de educação física não seria algo distante. Tinham outros gostos. Eu sempre gostei muito de história. Eu sempre gostei muito de jornalismo. Eu gosto de jornalismo esportivo. Seria algo que poderia aparecer de uma maneira mais clara para mim, estando num lugar que eu me mantivesse nesse meio. E aí fui para o direito. Fui para o Bandeirantes, me afastei dos esportes por um tempo. E aí acontece essa primeira coincidência, que é uma grande coincidência, porque eu tinha prestado só vestibular para 4 faculdades, fui aprovado em 2, uma delas foi o Mackenzie, onde você estudava. Isso é uma grande coincidência, né? Você ser aprovado, tanto que a nossa irmã posteriormente prestou faculdade de Direito e não foi aprovada no Mackenzie, foi aprovada na PUC São Paulo. E também na época do Bandeirantes, eu não sei se ficou claro, eu entrei num primeiro colegial com o Arthur no terceiro. Então, os amigos dele ficaram meus amigos. Eu tinha bom trânsito nas turmas do Arthur, eu sempre tive. E aí, quando optei por fazer a faculdade de Direito, eu falo que a época eu nem estudava tanto. Eu não era... O estudo, para mim, ele foi sendo inserido conforme eu fui ficando mais velho. Eu não era aquela pessoa que com 15, 16 anos de idade tinha facilidade de me concentrar em estudos, né? Isso até posteriormente foi um aprendizado que eu acho que até hoje eu tenho lições aí que me levam a me concentrar para estudar. E aí fui para o Mackenzie, só prestei faculdade de Direito para a área do Direito, e fui para o Mackenzie. Também por questões atreladas à nossa família, sempre se falou muito em prestar concurso. Sim. Né, em se prestar concurso público. Então, eu entrei na faculdade em 2000, eu iniciava, o Arthur estava no 3º ano da faculdade, eu entrei no 1º, e aí foi um ano que a gente ia junto para a faculdade, no mesmo carro. Eu até por isso eu comecei a dirigir mais velho, né? Porque para mim era tudo muito simples. A gente saía de São Caetano no seu Gol, seu golzinho preto. Meu primeiro carro. Seu primeiro carro, seu golzinho preto que você trocou o escapamento, barulhento. E aí a gente... Tinha roda, hein? Tinha roda. Pedal e câmbio trocado. Cromado. Aí nós fomos... A gente ia junto para a faculdade, estudávamos de manhã. E aí eu brinco que os meus anos iniciais de faculdade, eles foram uma grande festa. Eu nem tenho muito por onde esconder isso. E esse hoje mais velho, eu vejo com um certo arrependimento, porque hoje eu consigo enxergar que quanto antes você se inserir ali no seu universo acadêmico, isso te traz melhores frutos para o seu futuro profissional.
E nos 2, 3 primeiros anos, a verdade, a gente junto lá, foram anos de muita festa ali. Mas você sabe, olha só que interessante o que você está falando. Vou te dar um contraponto, né? Você falou que às vezes pode se arrepender disso, né? Eu já conversei com algumas pessoas que estiveram aqui e eu recebo muito essa pergunta. Pô, Arthur, cara, eu tô na faculdade e quero começar a prestar o concurso público para cartório. É tempo de eu começar a estudar? E eu sempre falo assim, olha, eu acho que o estudo para o concurso, na faculdade inteira, ficaria algo muito maçante. E eu até acho que nos primeiros anos da faculdade, muitas pessoas talvez não tenham nenhuma maturidade intelectual para absorver o conteúdo necessário para uma aprovação num concurso. Então, muita gente aqui fala que, putz, não, faculdade, e no teu caso foi assim, no meu também, os primeiros anos ali, claro, você estuda um pouquinho, mas, pô, vai ter festa, tinham, né, os jogos jurídicos, Sim. Um monte de coisa legal. Eu acho bom participar nisso também, né? Porque senão, pensa só, se a gente ali com 17, 18 anos de idade já tivesse num nível de estudo muito intenso, possivelmente na idade que a gente está hoje, ou talvez até um pouco antes, podia ter essa frustração, né? Caramba, podia ter curtido ali e não fiz. Pode ser, mas eu acho que os pilares podem ser melhor construídos. Os pilares do direito, assim. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente passa a estudar mais, a gente percebe que o direito ele é pautado em pilares ali que se você fixa eles... Eu não digo o estudo para concurso, mas se você aprende eles corretamente, fixa eles lá no início, eu acho que você tem maior facilidade para se inserir dentro disso. E aí vem um outro ponto, né? Que eu não sei como... Eu não dou aula em faculdade, eu tenho pouco contato com alunos dessa idade, mas porque hoje eu dou aula para um outro público, já para pós-graduados, para concurso, é outro público que eu dou aula. Eu acho que na faculdade falta um pouco também desse olhar com os alunos, né? Porque nós temos muitas faculdades de direito, né? Eu não estou falando só da nossa. Sim. E aí eu acho que falta um pouco desse olhar de ver o jovem também e tentar ajudá-lo um pouco nesse aspecto. Um olhar mais individualizado, mais... personalizado, mas que veja o grupo. Que veja o grupo ali como um todo para poder fornecer isso a eles, né? Mas aí, bom... primeiros anos de... Mas no Mackenzie, uma coisa a gente sabe, direito notarial e registral a gente não viu, né? E aí não tivemos contato algum com isso, e eu vou falar para você que... E não só nós no Mackenzie, hein? Não tamo... Lucas e eu estudamos no Mackenzie, mas basicamente até hoje há mais faculdades falando em direito notarial e registral hoje. Aliás, fica aqui, né, um pedido, né, para que as faculdades olhem com mais carinho para o direito notarial e registral, porque ele é um direito cada vez mais presente na vida dos profissionais do direito, mas não só no Mackenzie, mas basicamente em muitas faculdades você passa 5 anos sem nunca ouvir falar sobre cartório e sobre direito notarial e registral. Não, eu não me recordo. Nem eu. Bom, nos anos... Quando eu me formei, eu colei grau em janeiro de 2005, e aí os anos se passaram dentro da faculdade. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou estudar para prestar concurso. Quando eu inicio o meu estudo para prestar concurso, você já estava aprovado no terceiro concurso de cartórios aqui do estado de São Paulo, e você já tinha iniciado a sua profissão ali dentro. Em Campos do Jordão, 2005. Sim. Eu comecei eu comecei a trabalhar em Campos dia 18 de maio de 2005. Exato, mas acho que ali você já estava aprovado. Já. Em janeiro, né? Quando eu colo o grau. Eu tinha feito... Em janeiro eu estava aprovado na Polícia Federal. Sim. E aí depois o resultado do concurso saiu acho que em março, se eu não me engano. Eu já tinha feito o meu exame oral. Então, e aí nesse ano, esse meu ano final de 2004, eu tive contato com você... Por você compartilhando os seus estudos aí de matérias atreladas a cartório. Me recordo da época da segunda fase que você visitava o saudoso Valdir. Dr. Valdir, segundo tabelião de São Caetano do Sul. Me recordo muito desse período que você ia até lá e a gente compartilhava essas histórias. E aí calha que no ano de 2005... Em fevereiro, abriu o edital do 4º concurso. Foi.
E aí eu me inscrevi para o 4º concurso sem ter estudado quase nada para concurso. Era zerado, assim. Estudei muito pouco. Foi teu primeiro concurso? Meu primeiro concurso foi o 4º concurso aqui de São Paulo. E aí a história ela se desenrola, porque aquela época as notas de corte do concurso eram muito baixas, elas eram extremamente baixas. Era um concurso só de registro civil. A especialidade ali do 4º concurso foi um concurso voltado só para cartórios de registro civil. E aí eu passo para a segunda fase e eu me recordo até o dia em que eu recebo essa notícia. Era um fim de semana, tinham as publicações de jornal. Algumas pessoas tinham acesso ao jornal no sábado, porque iam até o centro, e tinham acesso à publicação de segunda no sábado. E alguém te avisou. E você estava dormindo num sábado pela manhã, eu lembro disso, dessa memória fotográfica, você me chacoalhando, acorda que você passou para a segunda fase do concurso. E aí nunca se sabia quando queria ser a segunda fase. E nós tínhamos ali concursos, e temos concursos que demoram um pouquinho mais, mas naquela época os concursos eles tendiam a ter uma segunda fase muito próxima. Mais rápido. Até porque não existiam tantas contestações. E também era um concurso só para registro civil, né? Então acho que... É uma informação histórica para o pessoal legal. No estado de São Paulo, até o 6º concurso, as provas eram sempre por especialidade. Né? Então, por exemplo, o 3º, que foi o que eu prestei, notas e protestos. O 4º, registro civil. O 5º foi registro de imóveis. O 6º, notas e registro civil. Eram muito aqueles cartórios cumulados. Sim. E aí, a partir do 7º, que criou essa mecânica que existe hoje de terem todas as especialidades. E aqui em São Paulo tem a particularidade da divisão por grupos. Há estados do Brasil que vai todo mundo para uma mesma lista. Bom, aí passo na segunda fase e vou pro exame oral todo pimpão ali, desculpa a expressão. Falei, agora eu vou... Eu sou o cara. Eu sou o cara. E eu lembro que essa época são histórias mesmo. Eu brinco que a gente passou por coisas que acho que as pessoas não têm ideia. Essa época eu fumava. Eu sou um ex-fumante. Esse ano se completa 10 anos que eu parei de 10 fumar. 10 anos já que você parou de fumar? Esse ano se completam 10 anos. Uma das ótimas escolhas que você fez na sua vida, né? Deixa uma mensagem de incentivo para os fumantes largarem o cigarro. Olha, eu sempre brinco, Isso é então legal. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dar uma mensagem que eu tento passar para todo mundo. Por óbvio que cada um tem as suas particularidades, porém, parar de fumar exige um movimento simples que é não comprar o cigarro. Então tentem ficar um tempinho sem comprar o cigarro, fazer uma forcinha, que é possível parar de fumar. Eu sou exemplo vivo disso, eu fumava muito naquela época. E eu lembro da tua história como parar. Eu acho que é legal o contexto, porque muita gente talvez esteja assistindo e precisa de um incentivo. Sim. Eu lembro que o Lucas, quando resolveu parar de fumar, separou... Assim, o pessoal às vezes fica Eu parei num 7 de setembro. O pessoal fica buscando grandes tratamentos e tal. Eu lembro que você falou, né? Não vou mais fumar. Não vou, porque eu fumava já com uma certa... E parou. Com uma certa consciência de que o cigarro não faz bem, né? Porque quando você fuma tendo essa consciência, é difícil você continuar. E aí eu me recordo que tiveram outros fatores ali que influenciaram, que não convém aqui falar. Porém, nessa época, eu nunca esqueço que foi num 7 de setembro, eu estava na praia, num feriado, fumei um cigarro, tinha acabado o meu maço de cigarro, eu falei, eu vou tentar parar. Aí, como bom corintiano que sou, na quarta-feira eu fui num jogo do Corinthians, e já em Itaquera, e eu lembro que eu subi ali, para quem conhece Itaquera, eu saí do metrô e fiz a rampa de acesso, com umas 400 pessoas fumando ao meu lado e o diabinho ali na minha orelha, pede um cigarro, que um cigarro só não vai fazer mal. Eu falei, não vou fumar, e nunca mais fumei, não fumei naquele jogo. Mas eu lembro do exame oral, porque cheguei no exame oral, falei, agora eu vou acabar com o exame oral. E eu era muito tímido. Eu falo que essa é uma outra lição, né? Eu falo que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas nesse período de faculdade. Acho que é bom você... enxergar também algumas coisas que podem lhe prejudicar, porque eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha de falar em público, e isso foi
dando aula, eu fui perdendo cada vez mais essa timidez e hoje eu acho que eu sou uma pessoa que desenvolvo bem assuntos em público. E só que nesse exame oral era a minha primeira experiência e os exames orais não eram feitos que nem são feitos hoje para cartório, porque exames para magistratura, para o Ministério Público, eles eram feitos já nesse formato em que o candidato ele é arguido individualmente de todas as matérias. E aí eu lembro... Só para o pessoal também, acho que é importante. Hoje, a maioria dos exames orais são múltiplos candidatos sendo avaliados coletivamente. Então, normalmente tem lá o examinador que está arguindo o Lucas e o Arthur aqui ao lado sendo arguido por um outro examinador. Então, quem está assistindo, muitas vezes não escuta e tira um pouco daquele peso do candidato também das pessoas escutarem e tal. Só que isso passou também... Essa foi uma mudança, acho que do sexto concurso. Eu vou né? falar Então, mas antes era formatão, magistratura e MP, ou seja, tem lá... existiam... O meu terceiro concurso foi assim, né? 7 examinadores, se eu não me engano, você ali no meio, pergunta 1, 2 e a galera ali atrás olhando. Uns torcendo, outros talvez nem tanto, né? Eu lembro que uma colega... que hoje eu enxergo que ela tentou me alertar porque já era mais experiente, que era a Juliana Patu Rebelo Pinho. Ela está na Lapa. Ela está na Lapa, que é o 14º cartório de registro civil, subdistrito de registro civil em São Paulo, desde aquele concurso. Eu lembro que em conversa prévia ali, ela tentou me dar algumas dicas, talvez vendo que eu estava um pouco ansioso ou algo do gênero. E o concurso começou, aí o exame oral começou. Eu lembro que quem me examinou na matéria do tabelionato de notas foi o falecido titular do 24º Cartório de Notas de São Paulo. Me fugiu o nome dele. Túlio Formícola. Ele era meu examinador do cartório de notas. E eu lembro que ele me fez uma pergunta sobre chancela mecânica. Eu lembro disso também. Túlio Formícola faleceu? Olha, pode... Eu acho que ele... Eu não sei se ele faleceu ou aposentou. Bom, enfim, mas tanto faz. Caso eu tenha cometido alguma gafe nesse sentido, peço desculpas. Me deu um branco aqui também, mas enfim, era ele o examinador. Aposentado ou já falecido, ele me arguiu. E ele tinha esses exames, eles tinham, né? Alguns examinadores, ele tinha uma feição muito fechada, ele usava uma barba, ele já era um senhor de idade, ele usava uma barba fechada, e ali eu achei que eu respondi algo que não foi correto, e aí meu exame foi ladeira abaixo, porque eu fiquei nervoso. Eu lembro, eu tava lá, né? Eu lembro até que me fugiu, eu por nome, hoje eu falho com nomes, mas a doutora Geni, ela é registradora civil do 1º subdistrito da Sé, em São Paulo. Ela sim aposentou bem recentemente, ao momento em que a gente grava. Ela era a que estava arguindo no registro civil, ela me fazia simples perguntas. Como é que eu provo o nome de uma pessoa, o estado civil de uma pessoa? E eu nem respondia, porque eu atingi um nível de nervosismo tão grande que ao término do concurso eu pedi para ir no banheiro, por isso que eu trouxe a questão de ser fumante. E naquela época uma senhora que estava ali fazendo o controle de quem ia ao banheiro, eu falei para ela, a senhora poderia deixar eu fumar um cigarro no banheiro, porque eu fiquei tão nervoso, e ela deixou. Então olha aqui, fumar um cigarro dentro de um banheiro de um lugar público. E aí não deu certo. Eu lembro de algumas coisas arguidas ali no concurso que... ali o concurso se perdeu e ali eu fiquei meio traumatizado. Foi um ano posterior para mim muito complicado para eu conseguir me concentrar a estudar. Então, você acha que ali no teu exame oral talvez o nervosismo com o erro talvez tenha te levado a ficar mais tenso para as perguntas subsequentes? Sim. Eu não consegui levar aquela lição que hoje eu enxergo com muito mais... tranquilidade, e todos os nossos professores falavam isso e falam até hoje. Hoje, como professor, eu tenho o hábito até de falar isso, que assim, se você cometer um erro, esquece esse erro e segue adiante. No exame oral, não deixe ele prejudicá-lo aí na sequência do seu exame, porque essa uma pergunta. Essa é uma mensagem legal da gente deixar daqui também, né? Exame oral,
É um exame um pouco cruel, assim. Eu falo que o exame oral, eu acho que ele é um exame que as pessoas têm muito medo, mas que talvez elas não devessem ter tanto medo, vamos assim dizer, porque, claro, o que gera o medo? Comunicação direta. Por outro lado, ele é a única etapa do concurso que te dá o poder de argumento, Sim. que você não, numa prova de testes não tem, prova escrita não tem. Então, normalmente, se você está estudando, pelo menos você tem ali o poder do argumento, Sim. porque saber tudo, olha, raramente eu vi pessoas que tenham passado por um exame oral sem errar nada. Agora, Mas as pessoas que melhor argumentavam iam bem no concurso. É isso, porque eu acho assim, a questão é, quando você sabe que errou ou que não foi tão bem, é você virar páginas de forma rápida ali naquele momento do tempo e falar o quê? Pô, não, cada pergunta é uma oportunidade se abrindo para eu performar, né? E aí procurar dar conteúdo para o examinador, deixar aquele famoso não me recordo excelência pro, assim, para usar o mínimo possível, é o botão de emergência, porque senão o cara não tem como te ajudar. Mas aí, essa é uma lição legal. Aí, dentro nessa mesma época, algumas regras para os concursos da magistratura e do Ministério Público se alteraram, exigindo como experiência jurídica 3 anos de advocacia. Né? Uhum. Eu era aprovado nesse mesmo período aí de 2005, eu prestei a OAB, fui aprovado, tirei minha carteirinha, mas estava privilegiando o concurso. Eram poucos contatos que eu tinha com ações judiciais. Aí o 5º concurso foi uma tragédia, eu acho que não passei nem da primeira fase. E aí vou fazer o 6º concurso. E o 6º concurso eu sou aprovado novamente, né? Sou aprovado pela primeira vez. Desculpem, eu estou aqui. 4º, 6º e 8º. Foi para o exame oral novamente, né? Fui para o exame oral porque minhas aprovações chegarem em exame oral, eu cheguei no 4º, no 6º e no 8º. E aí no 6º concurso eu chego no exame oral, sou aprovado. E aí acontece aquela famosa história que ela tem que ser resumida aqui, né? Por alguns motivos. Chegou um momento em que eu já não iria escolher mais nada no 6º concurso. O Arthur Tabelião ainda em Campos do Jordão. Com você lá no dia da audiência de escolha. Sim, a gente foi junto. E pela minha classificação, que aí é uma outra dica que fica para quem presta o concurso de cartório. As notas eram boas de 2ª fase. O exame oral ele já foi feito nesse novo formato que me auxiliou a desenvolver melhor as perguntas, e eu fui melhor no exame oral, eu tive uma boa nota no exame oral, só que eu não tinha pontos de título, e aí minha classificação caiu muito. Ladeira abaixo. Bom, é que o pessoal hoje às vezes pergunta, dá para passar sem títulos? Dá, mas é uma tarefa mais difícil. Porque no concurso para cartórios, a gente sempre fala, não basta passar, tem que passar bem, porque a tua nota e a tua classificação impacta diretamente na escolha. Então, hoje, depois de uma mudança recente na resolução 81 do CNJ, os títulos deixaram de ter peso 2 e passaram a ter peso 1. No passado, o valor do título era até maior. Né? Então, hoje é peso 1, é um peso menor. Então, em tese, hoje as chances de alguém sem título passarem são maiores. No passado, não era assim. Mas, claro, que ter título sempre te ajuda a alavancar. Sim. Ajuda. Caí. Bom, o concurso ele era um concurso de registro civil, notas. Mais uma vez, eu falo que eu sempre fui melhor nos concursos que questionavam o registro civil, porque é uma matéria que eu aprendi, então, desde o 4º concurso, o meu foco foi para o registro civil. E aí a lista de cartórios vagos era ampla. Eu lembro nesse 6º concurso, eu visitei 84 municípios no estado de São Paulo, sozinho, de carro, batendo a porta de lugares que as pessoas às vezes me recebiam bem, às vezes me recebiam mal. Pessoas que você diz, os interinos. Os interinos às vezes não me recebiam, às vezes cartórios fechados, uma realidade que poucos têm acesso. Como nós somos de Itápolis, eu fiz minha base em Itápolis e saí visitando Itápolis, cartórios ali na região. Aí do nada marcaram a sessão de escolha. Então, o que o Lucas está falando, gente, importante. Itápolis é a nossa cidade natal, interiorzão de São Paulo, e ele aproveitou
a residência, Sim. as residências de família que a gente tem lá, Sim. para poder estar lá e ver o que tinha por Não, perto. e eu visitava, tinha dias que eu saía, então eu esticava uma viagem 600 quilômetros para frente de Itápolis, e voltava. Fazia o que conseguia até o fim do dia, com os abertos, e voltava. E existiam realidades que você percebia que o cartório ele indicava uma melhor receita, mas uma melhor receita em lugares menores, que eram muito atreladas à figura do interino, não era atrelado ao município que o cartório ficava. Então, foi muito bom por esse lado. Então, consegui conhecer muitos lugares, mas no final das contas, o concurso ficou entre Monteiro Lobato, um distrito de São José dos Campos, mas que eu já tinha desistido, e Santo Antônio do Pinhal, um município que é vizinho a Campos do Jordão e que tinha um candidato representado por procuração à minha frente no concurso. Ele estava a posições à minha frente no concurso. E eu sabia disso. Uhum. E eu já tinha jogado a toalha e não sei por qual motivo esse candidato não fez a escolha do cartório de Santo Antônio do Pinhal e sobrou para mim o cartório de Santo Antônio do Pinhal. E aí escolhi Santo Antônio do Pinhal, fui morar com o Arthur. Então, mais uma coincidência da vida, porque, honestamente, como que um candidato à frente que era da cidade, tinha dito que iria escolher lá, não escolhe, sobra para mim. Bom, e aí eu inicio minha história como oficial de registro civil e tabelião de notas do município de Santo Antônio do Pinhal. Isso é uma coisa interessante que eu quero. Dois pontos que eu quero focar aqui importantes. Primeiro, a relevância da gente ter uma concentração intensa na sessão de escolha. Se Lucas tivesse ido para a sessão de escolha e falado, poxa, não vai sobrar nada, ele não teria ido para Santo Antônio do Pinhal, porque de fato havia essa declaração de que haveria alguém na frente dele da cidade que iria escolher por procuração. Porque o Michel, nosso amigo, conhecia essa pessoa. O Michel, que ele é oficial de registro civil em Barra Bonita. Michel de Campos do Jordão, irmão do Fauzi, amigo nosso aí. Sim. E aí, o Lucas, se tivesse, enfim, desistido, teria passado para outra pessoa. E eu lembro até que a gente, naquela sessão de escolha, a gente comemorou bastante o fato do Lucas ter ido para lá, porque ninguém estava esperando, né? E foi super legal, porque eu morava sozinho em Campos, Lucas foi morar, para mim era bom, porque, sei lá, você tem uma companhia. Campos eu já falei aqui em outras oportunidades que Campos é uma cidade muito legal, eu adoro, mas o dia a dia é um dia a dia de um dia a dia solitário, uma cidade pequena, né? Uma cidade muito fria. Muito fria. E aí, então esse é um primeiro fria de ponto. Temperatura, viu, gente? Isso, porque ela é gelada. Ela é extremamente fria mesmo. E o segundo ponto, agora eu quero explorar um pouquinho o tempo que você... enfim, dentro do tempo que a gente tem aqui, para falar um pouco sobre o tempo que você foi registrador civil e tabelião de notas em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade turística, talvez vocês até conheçam, mas é uma cidade de menos de 10 mil habitantes, né? Uma cidade que basicamente era uma rua, uma avenida, poucas propriedades, no meio de muita coisa, e Lucas chega lá, né, para começar essa caminhada. E aí é legal vocês entenderem, sempre falo aqui, que muitas vezes as pessoas vêm e até me procuram para ouvir sobre concurso de cartório em busca daquela realidade de que todo dono de cartório tem ganhos exuberantes, que trabalha pouco e tal. E eu gosto muito de mostrar a realidade que bastante gente vive, que é a realidade que você viveu em Santo Antônio, de por vezes não ter uma remuneração compatível com o trabalho que tem, de trabalhar muito, porque esses cartórios normalmente têm 1 ou no máximo 2 colaboradores ao lado do titular. Conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência em Santo Antônio. Bom, aí eu sou aprovado 5 anos, são 5 anos de estudo, né, da época que eu me formo à época que eu sou aprovado, e chego ávido por trabalhar, né? Eu estava querendo mesmo trabalhar. O Arthur me ajudou muito nesse início, me ajudou ali com a montagem do cartório, sou muito grato por isso, ficam aqui meus agradecimentos. Obrigado. Ele me ajudou a estruturar lá o cartório de uma forma decente, mudamos o cartório de lugar, até buscando trabalhar mesmo, não era esse negócio de chegar e abandonar um cartório, pelo contrário,
E aí eu trabalho mais do que eu esperava, mas essa parte do trabalho que você acaba fazendo tudo. A verdade é que titular de um cartório deficitário, que você tem limitações de contratação de pessoas, veja se em grandes centros existem dificuldades para você ter mão de obra interessada em trabalhar em cartórios. Em centros menores, isso se multiplica em números muito maiores. Você achar uma pessoa que quer trabalhar no cartório da cidade é raridade. E aí, começo a desenvolver, no primeiro ano, nós tivemos bons meses de trabalho. Então, tínhamos meses, porque tinha muita coisa parada no município, pela característica de também cartórios menores não terem pessoas tão qualificadas. Não desenrola o trabalho, para falar a verdade, não desenrola o trabalho. Então, tinha muita coisa enrolada no primeiro semestre que eu fiquei lá. Aí eu começo a desenvolver esse novo lado de falar com as pessoas, Como foi para uma pessoa tímida? Porque você foi para o balcão ali, eu lembro. Como era para você? Era fácil? Não era, não né? foi fácil. Não foi fácil até você desenvolver esse trabalho de balcão, de autenticação, reconhecimento de firmas. Tinham dias que eu fazia, tinham dias que eu abria o cartório, tinham dias que eu ia de sábado das 9 ao meio-dia abrir o cartório porque eu não tinha funcionário para abrir. Isso acabou gerando para mim uma experiência muito grande na parte da gestão do cartório, ainda que com poucos funcionários e com tudo que um cartório demanda nessa parte de gestão de documentos, porque mesmo se você tendo menos documentos para gerenciar ali na lavratura de atos no volume, ou não, no volume, diz, né? eu que fazia tudo. E ao fazer tudo eu acabei tendo esse diferencial de saber como um cartório funciona desde a hora que você vira a chave até a hora que você fecha a chave do cartório, porque existiam dias em que eu fazia tudo sozinho. Hoje eu olho, você pergunta como eu vejo Santo Antônio do Pinhal hoje com 43 para 44 anos de idade. Na nossa época, eu estava entre o limiar do concurso de remoção ser um concurso mais fácil, né? E por mais fácil eu digo ter uma nota de corte menor de primeira fase. Eu não estou nem dizendo que ele era mais fácil numa segunda ou numa fase escrita ou num exame oral. Mas eu comecei a viver nessa etapa e o concurso, porque você foi aprovado no 7º, o concurso de remoção ele começou a partir do 7º concurso a se tornar um concurso também tão concorrido quanto o concurso de provimento, né? Inclusive você que nos assiste, que quer prestar concurso tratando a remoção como uma certeza, cuidado, porque a remoção, na verdade, o que eu quero dizer é muita gente às vezes fala assim, eu começo em qualquer cartório porque depois eu faço a remoção e mudo. Calma lá. Porque em estados como São Paulo, onde você já tem mais de uma dezena de concursos realizados, a remoção não é uma certeza. É o que o Lucas está dizendo. Hoje a remoção, basicamente, ela é um concurso tão concorrido quanto o provimento. Benefício da remoção você concorre à integralidade das vagas ali, porque você pode prestar provimento e remoção. Mas fácil não dá para chamar, né, Lucas? Não tem como. Fácil não. E aí eu começo a viver esse novo momento que eu me dedicava ao cartório. Hoje eu enxergo que com as ferramentas tecnológicas que existem em 2025, nós conseguiríamos, nós que eu digo titulares de serventias de menor porte, podem conseguir gerenciar o cartório de uma forma que possibilite continuar estudando com qualidade. Eu acho que existem ferramentas que possibilitam isso hoje. Você diz o e-notariado. O e-notariado, eu digo até se eu precisasse me ausentar um dia do cartório e trabalhar à distância, eu acho que existem ferramentas ali. Eu vou tirar um dia para trabalhar da minha casa. 2 dias para trabalhar da minha casa. Isso naquela época não existia. É difícil. Hoje existe. Talvez. E com um acesso muito mais... Sabe uma coisa que eu acho, Lucas, também que deveria ter? Eu acho que a gente tinha que ter um fundo do registro civil um pouquinho mais alto para dar mais dignidade para os profissionais, porque hoje... Ou que se tomasse coragem de se falar sobre temas como pessoas que
trabalham em cartórios deficitários e que frequentam menos a serventia, frequentam mais ou menos ou mais, eu tenho uma ideia que hoje eu acho que esses cartórios deficitários, o concurso deveria privilegiar as pessoas que residem e que são desses locais. De alguma Quantos maneira. cartórios vem rodando Rodam concurso após concurso. Eu já ouvi essa ideia e eu gosto. Às vezes você cria uma espécie de um concurso local. Regional. Que você privilegia a pessoa que reside, que tem história naquele município. O Joãozinho Massoneto teve aqui um dia, ele falou uma coisa que eu gosto também, que é de você dar na remoção e no concurso para cartório uma oportunidade maior para quem é da área, porque hoje tem concursos que cobram matérias que a gente não vê nunca e você acaba meio que naturalmente deixando de lado algumas pessoas que têm muita capacidade. Bom, hoje você pega um concurso, o último concurso eu prestei a primeira fase, não fui aprovado, foi um concurso muito difícil. Foi. Ainda que eu corte baixo, mas eu não me preparei adequadamente para ele. Mas voltando ao assunto ali do deficitário, eu acho que a experiência é muito positiva se você tem como viver com dignidade em decorrência do trabalho que você presta. E aí a história ela caminha um pouco, porque no 7º concurso eu não sou aprovado. Quanto tempo você ficou em Santo Antônio? Quase 4 anos. Quase 4 anos. E aí no 8º concurso eu sou aprovado no provimento e na remoção para os cartórios de registro civil e com anexo de notas, e eu não consigo trocar. Isso é 2013. 2013. E aí, por opção, porque já eram somados os 5 anos que eu tinha estudado no início, pós-formado, com os 3 anos e pouco que eu tinha de titularidade desse cartório, eu lembro que conversei com você, falei, olha, eu gosto de trabalhar com isso, você está num cartório de um município maior, eu vejo onde entrar ali e me inserir bem dentro do seu cartório. Vamos iniciar essa parceria. Uma pergunta que eu queria te fazer, se você pudesse falar tipo em uma frase, um raciocínio, o que te levou a abrir mão de ser... Porque muita gente sonha em ter um cartório. Você abriu mão disso para continuar dentro da área. Qual foi o principal motivador ali, né? Você acha que foi o cansaço mesmo de ter um trabalho muito desgastante? Eu não digo que ele era nem desgastante, mas era um trabalho que, quando você saiu de campus, eu fiquei quase 1 ano e pouco lá sozinho, e eu não gostava, era uma realidade ali individual para mim muito complicada. Financeiramente, não era algo que estava me proporcionando evolução de coisas que eu sonhava, como poder me casar, como poder ter... Muita responsabilidade, né? Era responsabilidade. E não que a gente não queira responsabilidade na vida. Alguém fala, não quer responsabilidade? Quer... Mas é que o que a gente bate na tecla muitas vezes, o titular do cartório pequeno, ele tem muita responsabilidade e tem uma contrapartida. Toda segunda de manhã eu saía de São Paulo para Santo Antônio e toda sexta eu voltava para São Paulo. Isso me cansava muito. Eram distâncias grandes a se percorrer durante uma semana. Hoje eu percorro de outra forma grandes distâncias, isso sempre me acompanha. Porém, aquela época financeiramente pesou e sabendo, eu sempre analisei o concurso de cartório com distanciamento, afastado do sonho de ser titular de um cartório. Isso não sei se um defeito ou uma qualidade, mas eu sempre consegui analisar com frieza o concurso público. E sabedor que eu tinha dificuldades de me concentrar para estudar, sabedor que naquela época tinham períodos em que eu passava 10, 12 horas estudando e que isso me tomava mentalmente, me cansava muito fazer isso. Ele sabe, a conversa foi, estou voltando para São Paulo e eu vou ver um trabalho em São Paulo. Ou vou iniciar essa parceria com você em Itaquaquecetuba, isso em 2013. Já tem mais de uma década. E aí iniciamos essa parceria, eu começo a trabalhar. Eu acompanhava muito lá,
Lucas, uma coisa que é legal na nossa relação que eu acho, a gente às vezes conta história, e é o que eu falei, eu pergunto coisas pro Lucas que eu já sei a resposta, né? Mas é muito interessante que eu considero mesmo um privilégio a nossa caminhada nesse aspecto, porque o Lucas, a gente mesmo estando distante em alguns aspectos, a gente sempre foi muito participativo na vida um do outro. Então, o cartório, quando eu estava em Campos, às vezes eu tinha alguma dificuldade e ele me ajudava. Santo Antônio, quando ele foi, eu ajudei. Quando eu fui para Itacoaquecetuba, o Lucas me acompanhou. No concurso que me levou para Itaquá, eu tinha passado muito bem. Eu fazia algumas visitas em cartório. Ele me ajudava a fazer visita. Então, a gente sempre foi muito participativo na vida um do outro. E quando veio uma coisa que eu lembro que foi muito claro na nossa conversa, eu falei, olha, se você de fato vai abandonar a profissão, eu não queria que você abandonar, não, tô abandonando para vir para cá. Mas não, ele já tinha uma decisão tomada, sairei. Eu falei, bom, se você vai sair, eu acho que tem espaço aqui. E hoje a gente já tem mais de uma década trabalhando com o Lucas como meu substituto no cartório e como parceiro em livros, cursos e tantas outras coisas aí. E aí vou para lá e não é uma decisão, essa decisão é sempre muito de... Eu falo que hoje, como substituto de um tabelionato de notas, eu vejo que falta uma valorização da nossa profissão, porque é uma profissão muito digna, é uma profissão que não é falada dentro academicamente, dentro das faculdades, não é tratada como uma opção para os alunos, e é uma baita profissão. Você desenvolve habilidade. Hoje eu acho que um cartório de notas, aí eu falo da onde eu trabalho hoje, e só para arrematar, venho então para Itaquá em julho de 2013, 1º de julho, inicio minha trajetória em Itaquá. E nunca abandonei. Os concursos eu sempre falo, estudando ou não estudando, eu sempre presto. Alguns concursos eu cheguei em segunda fase, outros não estudo com a mesma qualidade que tenho, mas existe uma bagagem acumulada que... Não, você falou no estudo com a mesma qualidade que tenho, não. Qualidade você tem, no estudo com a qualidade talvez que precisasse ali pro concurso. De hora, de outras matérias. Tem trabalho, tem família, tem... Exatamente. Enfim, tem... Aí a coisa se desenvolve e aí a gente desenvolve esse trabalho hoje há anos lá, é um ótimo trabalho. E aí eu falo para você que ter trabalhado em Santo Antônio me deu um traquejo muito melhor. Por óbvio que eu tive que aprender a me relacionar com maior quantidade de gente, com maior volume de serviço. Passamos por uma pandemia que foi algo muito complexo, que é tema de um outro podcast, como que os cartórios funcionaram na pandemia, porque foi... Agora, você falou um negócio que eu quero também... Eu sempre gosto de ir pensando, né? Eu falo, isso aqui é legal. Coisa que o Lucas falou que é legal. Eu não lembro, eu estava tentando lembrar com quem que eu conversei aqui, esse tema já foi levantado uma vez, a importância das pessoas entenderem que pode ser legal você trabalhar num cartório sem necessariamente ser o titular, né? Então, às vezes as pessoas ficam com essa coisa, eu vou para o cartório, não é concurso, não. Hoje existem substitutos, escreventes, auxiliares que trabalham bem, e pensando na figura de substituto, que é uma função de muita confiança, você tem que performar de forma jurídico-administrativa muito intensamente. E até, claro, porque não? A gente sempre fala, tem que falar sobre o dinheiro, né? As remunerações que alguns substitutos têm são tão relevantes quanto advogados, profissões do direito concursadas. Então, é uma coisa legal. E eu sempre prego mesmo essa valorização de quem está ao nosso lado, porque hoje, eu sempre falo, para mim, é uma tranquilidade ter o Lucas no cartório. Se eu não tenho o Lucas no cartório, o meu nível de tranquilidade ele muda bastante, né? Porque, claro... Mas acho que eles têm que também saber que isso é uma dica que eu dou. É muito comum, né? Familiares trabalharem dentro de um mesmo cartório. E eu acho que o familiar que está numa posição abaixo, e acho que ter sido titular me fornece bem saber dividir essas coisas, e você sabe disso, eu sempre soube dividir muito bem essas questões do que é o do titular, é do titular. Eu, como substituto, eu tento performar como substituto e estudo para isso. E aí, para finalizar, acho que a gente tem que resumir um pouco essa minha história aí profissional. 2014 para 2015, a gente começa essa parceria em livro, em aula, em algumas coisas que aí eu aprendi a estudar. Aí eu aprendi a fazer o meu tempo valer a pena e conseguir dar vazão
e trazer essa experiência do estudo para dentro do serviço, porque você ser diferente dentro do que a gente faz, para mim, engloba você... Eu ando lendo muito alguns escreventes desabafando, alguns substitutos desabafando, que não se sentem valorizados, né? Que não se sentem, de alguma maneira, seja dentro do local que eles trabalham, seja pelas pessoas que vão no cartório, eles de alguma forma não se sentem aí valorizados como profissionais. E aí fica sempre, a partir do momento em que eu comecei a estudar, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar em Itaquá e agregar essa minha experiência de titular lá dentro, em maior volume, são coisas distintas, eu entendi melhor a importância do que a gente fala para o público e do que a gente promete para o público. Então, para você ser valorizado, você tem que valorizar o seu público e valorizar dessa forma, estudando, dando boas saídas jurídicas para eles, trabalhando com prazos exíguos, porque hoje as pessoas elas têm necessidade de resolver os problemas delas numa velocidade diferente do que elas precisavam há 10 anos atrás, e fazendo isso sempre com a segurança que se espera da nossa atividade. Eu acho que valorização, Lucas, vem acompanhada também de uma capacitação da pessoa. Sim. Porque muita gente, hoje eu vejo, o Lucas é meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda no cartório, a gente conversa muito sobre pessoas. As pessoas hoje buscam valorização sem se aperfeiçoar. Sim. Então eu acho que, claro, todo mundo, eu faço questão de dar valor para quem, enfim, está ao meu lado, mas a gente tem que entender também, como você bem disse, essa questão. É o estudo, é entender qual é o melhor papel, entender as ferramentas que você tem de positivas para prestar um melhor serviço, para dar um retorno legal para quem está ao teu lado, né? Isso tudo tem muito valor. E de nada adianta. Hoje nós temos ferramentas valiosas que eu acredito que hoje o serviço de um tabelionato de notas se assemelha em muito com o serviço de um advogado. Assessoria jurídica. É muito assemelhado, porque são coisas que a gente pode pensar de uma atividade da outra que estão ali respeitadas, as diferenças, estão caminhando cada vez mais próximas. E eu acredito que quando a gente estuda... isso eu tenho gravado na minha cabeça. Uma das características aí do notário latino é aspirar que todos os atos de jurisdição voluntária caminhem para o tabelionato de notas. Eu acredito que vai chegar um momento em que tudo que envolver solução consensual de conflitos vai migrar para o tabelionato de notas. Você acha? Eu acho. Eu acho que vai chegar esse momento em que tudo que envolver a solução consensual de conflitos migra para o tabelionato com a assistência de um advogado. Da mesma forma que é para um inventário, para um divórcio e por aí vai. Só que o que a gente precisa estar preparado para isso? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa também entender isso, estudar melhor essas coisas, porque de nada adianta. Veja que nós já estamos há quase um ano com a possibilidade de arbitrar dentro de tabelionato de notas. E nós estamos aguardando a regulamentação. Eles inseriram na Lei 8935 mediação e conciliação. E no estado de São Paulo nós temos 3 cartórios que trabalham com isso. Nós temos a experiência da conta garantia. Então, tudo isso demanda adjudicação compulsória, tudo isso vai demandar o estudo do tabelião e de sua equipe para que ele possa fornecer para a população esses serviços. Então, a gente falou disso no início da nossa conversa. Eu acredito que essa caminhada ela se iniciou, mas as faculdades elas precisam prestar mais atenção nisso, precisam orientar melhor que seja os advogados que saem dela, da faculdade, para que eles saibam usar essas ferramentas. Então é uma atividade que... Tem um campo próspero de trabalho. Eu acredito que sim. Para quem quer se especializar, estudar, aí seja como titular de uma serventia,
como substituto, como escrevente, como auxiliar, você tem que sempre começar de algum lugar. Dar o lugar. seu melhor onde você estiver. Exatamente. Eu acredito 100% nisso. Faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. E saibam que nada sai de graça na vida. Todos têm suas dificuldades. Hoje o Arthur sabe, eu ando 150, 160 quilômetros por dia para trabalhar. Isso me cansa. Lucas cita isso porque ele mora em São Paulo, capital, e Itacoaquecetuba, que é a nossa cidade, fica um pouquinho distante de onde ele mora, né? E aqui a gente está meio praticamente caminhando para uma reta final, que eu não quero fechar sem tocar em 2 pontos. Um deles, eu acho que é um ponto bem interessante, o Lucas tocou aqui na questão de relação de confiança. Muitas vezes tem tabeliães e registradores que trabalham com parentes, como é o caso, e eu sempre trago aqui, muita gente tem, né, parentes no corpo funcional. E eu sempre pergunto assim, né? Trabalhar com parente é bom ou ruim? Porque tem gente que acha que é legal, tem gente que não acha tanto. E a resposta que eu sempre dou, e que eu acho importante, eu não vou te perguntar isso, que eu já sei a resposta que você vai dar, né? Espero eu saber a resposta. Mas o que eu digo é, trabalhar com parente ser bom ou ruim depende muito do parente. E depende também, um ponto que é importante, da gente sempre valorizar o que a pessoa tem de melhor. E eu explico. Por exemplo, no meu caso com o Lucas, né? Cara, o Lucas, eu costumo brincar, o Lucas é um cavalo para trabalhar no bom sentido. Ele não tem tempo ruim para trabalhar. Surge algum serviço que demanda mais estudo, ele pega, abraça e faz. Precisa minutar. Veja, o Lucas é meu substituto do parágrafo 5º. Cara, o Lucas tem época que aperta serviço, ele tá lá minutando coisa para a gente fazer e o serviço andar. Então, ser bom ou ruim depende do envolvido. E aqui eu quero mais uma vez desfazer a imagem de que, tem gente que acha que o substituto parente é aquele cara que vai ficar de perna pro ar, que é cabide de emprego. Esqueçam isso, porque depende sempre de quem? Da pessoa. Lucas aqui é uma prova viva de um substituto que trabalha. E mais do que isso, o pessoal diz, vocês não têm problema? Claro que tem. Eu tenho uma personalidade, Lucas, hoje, mas hoje a gente tem uma relação em que tem muito respeito no jeito, dele para comigo no meu jeito e de mim para com ele no jeito dele. E é legal a gente entender isso, porque as pessoas não são nunca iguais. Então, quando você tem relações de parentesco dentro do cartório, isso vale para o parente, vale para a pessoa que você fica mais amigo ali dentro do cartório. Sempre tem que haver essa distinção, né? Legal, a pessoa me traz tanta coisa positiva, mas ninguém vai ser perfeito em tudo, né? Então, essa questão do parentesco que eu gosto sempre de frisar. É bom ou ruim? Depende do parente, né? Tem parente que pode não ser bom, como tem uma pessoa que não é parente que pode ser legal também. Verdade. Né? Você agrega alguma coisa a isso que você pensa? Eu acho que... Eu sempre falo que... trabalhar, é bom trabalhar assim com alguém que você gosta, com um familiar. Sim. Eu acredito que quanto mais próximo você é desse familiar, melhor vai ser. Eu só acho que as pessoas como um todo, elas têm dificuldade. Isso eu tive dificuldade. Você precisa aprender as diferenças do que um faz, do que o outro faz, porque são muito diferentes, são coisas distintas. E eu sempre prego hoje, e ele sabe disso, eu venho flexibilizando um pouco isso dentro da minha cabeça, porque as pessoas brincam e falam, nossa, mas você é tão sério, você virou um cara tão sério ultimamente, mas é que dentro do que a gente faz, eu tive que me condicionar para aprender muitas coisas. A gente tem uma gama de serviço muito ampla, e para manter esse giro rápido, você precisa estar muito concentrado, né? E quando você fala isso de trabalhar com o parente, eu sempre falo, se você é o parente que não é o titular, você só vai conseguir desempenhar bem algo dentro da sua atividade ali no cartório se você souber respeitar as diferenças de você não ser o titular da serventia. Ponto. Porque se você olhar de alguma forma e querer benefícios disso, se eu olhar para o meu irmão e falar assim, eu quero chegar mais tarde porque eu sou irmão dele. Eu não quero ir trabalhar amanhã porque eu sou irmão dele. Eu não quero fazer tal coisa porque eu sou irmão dele, já é a mentalidade errada. Tudo isso eu posso conquistar com você, mas eu posso conquistar porque você sabe que se eu precisar hoje trabalhar até a 1 da manhã, eu vou trabalhar. Se eu precisar acordar amanhã às 6 horas da manhã,
eu vou trabalhar como fiz muitas vezes isso. Então você tem que aprender a conquistar as suas coisas por mérito e não pela relação de parentesco. Isso é legal. Então você aprendendo como parente, um parente que trabalha na posição inferior do titular, ao olhar lá dentro... inferior que se diz hierarquicamente. Hierarquicamente. Né? Na estrutura, né? Porque o titular ele tem coisas que eu não tenho, ou que outro não tem. Se você aprender a querer conquistar as coisas por mérito, as coisas vão caminhar muito bem. Agora, se você quiser conquistar as coisas meramente por ser parente, não vai ter isso não vai caminhar bem. Não vai caminhar mesmo para você, porque você vai se sentir frustrado lá na frente, alguma coisa vai acontecer. E aí fica a dica, estudem, busquem conhecer melhor o que vocês trabalham. Para fechar, então, que eu queria falar um ponto interessante. Eu acho que o Lucas tem uma característica muito bacana nele como pessoa, pensando profissionalmente, que é um viés que a gente está falando aqui agora, que é o que eu falo, o Lucas é um cavalo para trabalhar no bom sentido, né? O Lucas é muito dedicado, aparece no serviço, pô, vou fazer, vou estudar, Então, eu queria... E hoje Lucas performa também, além de ser meu substituto no cartório, tem livro, tem aula, tem a mulher, tem filha, tem a família dele. Então, cara, são muitas coisas para você gerenciar em 24 horas. Para quem às vezes se queixa, Lucas anda muito, ele citou, né? Ele mora num lugar... São 3 horas no mínimo por dia do dentro cartório. De um carro. Então, muita gente se queixa de falta de tempo. A pessoa se queixa de falta de tempo. E para fechar o nosso programa aqui hoje, eu queria que você desse uma mensagem. Você que performa em tantas áreas, com tantas atribuições e que é uma pessoa bem dedicada, bem consciente, qual a dica que você deixa para alguém que às vezes esteja se queixando de tempo, que é uma queixa universal hoje em dia, né? O que você pode deixar de dica para alguém que esteja se queixando de falta de tempo ou que esteja meio desanimada dentro do ambiente de trabalho? Pô, não estou sendo valorizado, que foi algo que a gente tocou aqui. Deixar uma mensagem final para a galera aqui antes da gente fechar o nosso encontro. Eu falo que se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, eu deixaria a seguinte mensagem: não se acomodem. A vida, ela vai, em muitos momentos, ela vai dar ali um sinal errado, às vezes, de que você pode se acomodar. Vocês não podem se acomodar. Eu falo que tudo isso que ele fala da minha determinação, de eu ser, no bom sentido, um cavalo para trabalhar focado e tudo mais... É porque a gente demora para conquistar as coisas. Escrever livros são difíceis, dar boas aulas são difíceis, só que isso são atividades secundárias. Hoje a minha atividade principal é ser substituto do cartório de notas e protesto de Itacoaquecetuba. E se eu quisesse ter iniciado a minha carreira acomodado, eu sempre falo isso para todo mundo, isso poderia ter sido feito. E então eu não me acomodei, eu continuei estudando e dentro disso eu busquei meios que me possibilitavam continuar fazendo isso de forma saudável. Então, não se acomodem e façam sempre a atividade de vocês de forma saudável, que tudo vai dar certo. Pratiquem um exercício, cuidem da sua alimentação, tentem dormir bem, tentem ler coisas positivas, não ler tanto. Hoje a gente é bombardeado de notícias negativas que nos fazem mal. Então, se pudesse dar uma dica, não se acomodem e tentem ter essas boas práticas e honrem o nome de vocês, porque é isso que no final da vida a gente vai levar. A gente não vai levar nada mais. As pessoas têm que se lembrar de mim sendo uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que me dedicava ao meu trabalho. E então, você Para mim é uma grande honra dividir essa caminhada com você. Muito mesmo. Para mim também. É uma alegria grande ter você como meu irmão, meu parceiro de vida, meu amigo aí. Muito bom. Legal. E eu acho que vocês gostaram muito desse episódio como eu gostei, né? Foi demais estar nesse episódio super especial com o Lucas. Acho que teremos papos em aberto ainda para novas conversas. Uma hora passa rapidinho, mas é o tempo que a gente tem destinado aqui. Então, eu encerro esse episódio do DGCast, agradecendo novamente a Ciplan e a Deva, que são nossos apoiadores. Lembrando a vocês que os nossos podcasts ficam no canal do YouTube do blog do DG. Portanto, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a inscrição.
ative a notificação para receber novos vídeos. Assim, tudo que a gente postar no canal você é atualizado em primeira mão. E lembra que se você assistiu alguma parte desse podcast que você gostou, que você acha que pode beneficiar alguém, tem uma setinha que você consegue clicar no link e compartilhar. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, para a galera do teu cartório, enfim, para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, porque a gente falou realmente sobre muita coisa legal por aqui. Toda a minha gratidão a vocês. Lucão, obrigado, cara. Valeu, foi muito bom ter você aqui e vejo vocês em um novo episódio em breve aí. Um abraço. Um abraço.